Gente, essa semana nós trouxemos aqui no nosso programa uma denúncia feita por dois conselheiros tutelares aqui do município de Caicó, acho que é o Marcos e a Lucinha Gregório, né? Onde eles falavam sobre as condições precárias de trabalho dos conselheiros aqui no nosso município de Caicó. Eu convidei o Júnior Santiago, ele que é articulador institucional da Rede de Proteção à Criança e do Adolescente da comarca de Caicó, para falar como é que a rede recebeu essa informação, né? Quais os procedimentos que devem ser adotados a partir de agora com relação a essa questão das condições de trabalho do Conselho Tutelar do município de Caicó. Júnior, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Sempre uma satisfação estar aqui falando dessa pauta da criança e do adolescente. Também aqui cumprimentar a Alexandre, cumprimentar também a Bruna, todos os ouvintes, né? E justamente, Marcos, mediante essa situação que nós tivemos, dessa denúncia feita pelos dois conselheiros, essa é uma situação que a gente já vem acompanhando aí há bastante tempo, né? Perdura essas situações em relação à estrutura do Conselho Tutelar. Por sinal, esse ano nós tivemos uma das nossas reuniões ordinárias da Rede de Proteção, ela foi sobre o funcionamento dos conselhos tutelares da comarca de Caicó. Então, todos os conselhos fizeram uma exposição da sua situação, responderam ali a questionários, fizemos toda uma análise, encaminhamos para o Ministério Público. E tivemos já esse ano, lá na sede do Conselho Tutelar, uma visita institucional, juntamente com a doutora Uliana, promotora da criança e do adolescente do Ministério Público, doutora Giovana Burgos, defensora pública daqui de Caicó, a Procuradoria e a Secretaria de Assistência Social, juntamente conosco e com os conselheiros tutelares. Então, todas essas situações, elas já foram identificadas, decorrente de todas essas ações iniciais. O Ministério Público instaurou um procedimento administrativo contra o município de Caicó para tomadas de providências em relação a essa situação crítica, caótica, que hoje está o Conselho Tutelar na sua estrutura. Nós estamos falando de funcionamento, que vai desde a questão das instalações físicas, equipamentos, veículo, enfim, tudo aquilo que é vital, como diz justamente dentro do Sistema de Garantia de Direitos, na resolução 231 do CONANDA, e que está lá no Estatuto. O Conselho Tutelar, ele é um órgão essencial para o Sistema de Garantia de Direitos, sendo um dos principais órgãos do eixo de defesa dos direitos de crianças e adolescentes dentro do Sistema de Garantia de Direitos, juntamente com o Ministério Público. São aqueles que têm mais visibilidade. Então, nós estamos falando de algo muito sério e que tem que ser dado um termo a essas situações que estão inviabilizando os conselheiros tutelares de exercerem suas atribuições a contento, dentro de uma expectativa que tem a população do que foi outorgado a eles de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. Você me falava ontem que você visitou, inclusive, o Conselho Tutelar de Caicó. É realmente a situação que os conselheiros anunciaram? Realmente é. Aquele prédio é totalmente inadequado, impróprio para funcionamento de um conselho tutelar. Nós já formalizamos isso às gestões municipais, até anterior a essa, mas essa já está no seu 3º ano, e nós queremos agora que realmente tenha uma decisão executiva de poder dizer que tem que ser resolvida essas questões. Apesar de já está sendo feito busca por um novo imóvel, mas isso tem que ser algo minerado, Marcos. Tem que ser cotidiana a busca desses imóveis, não podendo ser ali, os conselheiros tutelares estão ajudando com identificação de imóveis, mas eu me refiro hoje à Secretaria de Assistência Social, na qual o Conselho Tutelar está vinculado, que tem que ser justamente dado esse foco, essa prioridade nessa questão aí, que nós temos em relação ao prédio, enquanto estrutura física, ao veículo, que passa por problemas mecânicos aí recorrentes. É um veículo que
do ano de 2013, tem 10 anos, apresenta problemas recorrentes. O celular também tem problemas aí recorrentes, que é o canal de comunicação com a sociedade. Então, assim, eu cito esses 3. Mas, para além disso, a totalmente inadequação do espaço. Quando você vai lá no artigo 17, no capítulo 3 da resolução 231 do CONANDA, ele diz claramente em relação à questão da estrutura física para um conselho tutelar funcionar de forma adequada, que eles cumpram com seu trabalho, com suas competências e um acolhimento digno à população. Se uma família chega ali, se uma denúncia chega ali, todo mundo vê, todo mundo escuta, não tem salas adequadas. Segundo a resolução, minimamente um conselho tutelar tem que ter 4 salas. Sala de atendimento, sala de recepção, sala para atender as crianças, sala para as reuniões, sala para os equipamentos. Então, ali você não tem nada disso. Os banheiros são externos, insalubres. Eu considero que em algumas situações que ontem nós constatamos, há até violação de direitos humanos pelaquela condição daquele prédio hoje para funcionamento do Conselho Tutelar, e ali está sendo atendido a população, sobretudo crianças e adolescentes. Quando você vai olhar para a Lei 13.431 de 2017, que é a Lei da Escuta Protegida, e o Conselho Tutelar, ele faz inicialmente uma escuta da criança e do adolescente de uma forma que não é a escuta que faz o sistema de segurança, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, aliás. Não é. Mas ali você não tem nenhuma privacidade para atender criança, adolescente e famílias. Então, nós temos que realmente olhar para esses aspectos. Aqui eu sempre trago o princípio da prioridade absoluta, a primazia na formulação e deliberação de políticas públicas e a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Eu cito esses 3 princípios, dentre outros, para que se realmente tenha vontade política de resolver aquela situação do Conselho. Agora, Júnior, quando um conselho, por exemplo, não funciona com as condições que merece, isso é ruim para quem? Para a população. Quem perde é a população. Porque o município, ele tem que ter dotação orçamentária, preferencialmente específica, para a manutenção do Conselho. Eu falo manutenção. Caicó tem essa dotação? Ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social. E aí você sabe que, dentro dessa questão do orçamento público, tem toda uma questão aí que tem que ser dialogada, mas tem que ser visto que o Conselho Tutelar é um órgão essencial e vital para atender aquela população que é prioridade absoluta, que é prioridade de orçamento, para atender às suas necessidades. E quando uma família vai buscar o Conselho Tutelar, Marcos, é porque se esgotou todas o diálogo, toda a questão de uma convivência familiar e comunitária saudável para aquela criança. Ou ela está violada, ou ela está sofrendo violência e ela já está com seus direitos violados. Então, assim, tem que ser dada uma prioridade a esse órgão essencial ao sistema de garantia de direitos, para que ele possa funcionar a contento do que a população ela tem como expectativa dos conselheiros, e aí justamente eles deem respostas para atender essa necessidade. Mas se eles não têm uma estrutura adequada, como é que eles vão oferecer um serviço de qualidade para a população? No vídeo eu vi lá reclamações de que o carro está quebrado, de que o telefone celular do conselho, do plantão lá deixou de funcionar, que a estrutura do prédio não é ideal. Isso são, na sua opinião, deficiências básicas que deveriam ser corrigidas? Sim, e justamente isso é uma falha, né, que tem dentro dessa organização do funcionamento do Conselho. O celular chegou ontem. Eu tive essa informação. Novo telefone, novo aparelho? Não, foi consertado. Daqui a pouco dá problema de novo, né? Não tem crédito. O celular é colocado crédito. Não tem um plano. Não é uma conta, não tem um plano. Então tem hora que ele está ali inativo. Então, se uma criança sofre uma violação, sofre uma violência, liga para o Conselho Tutelar, ele nem vai atender o telefone. Se o carro tiver quebrado, vai ter que ligar para pedir que venha um carro. E outra coisa, o Conselho Tutelar está fazendo atendimento de demandas em mototáxi. E ainda arca com custo, porque não tem carro. Ou então a demanda é de imediata. Porque quando surge uma situação, tem que ser na mesma hora. Por isso que o carro tem que estar lá
ali de imediato para atender a uma demanda. E se o carro está quebrado, bote outro carro lá para poder atender a eles, para que uma criança não seja revitimizada, né, por uma situação de logística ou qualquer outra natureza, pela não ter a condição de atender aquela demanda. Por isso que nós estamos extremamente preocupados com essa situação. Isso tem que ser sanado, ou seja, já tem um procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público, tem que ter celeridade, tem que ter vontade política para resolver essa situação. Nós temos lá a presença de roedores, Marcos. Os ratos roeram os cabos de computador. Os ratos roeram cabos de eletricidade, roeram documentos do Conselho Tutelar. Então, assim, todo mundo sabe, é público e notório que aquele prédio é totalmente inadequado. Então tem que ter celeridade, tem que ter prioridade. Nós temos o CIPIA, que é um sistema de controle e tratamento de dados de crianças e adolescentes, que é um sistema nacional. Você tem que ter computadores adequados, você tem que ter internet de banda larga, e lá é cheio de situações que isso não se materializa. Então, por isso, assim, eu estou extremamente indignado, porque mais uma vez a gente vai no Conselho Tutelar, mais uma vez a situação perdura nessa condição, e você faz reunião, você dialoga, mas a coisa continua. Agora, sempre foi assim, ou o Conselho Tutelar de Caicó hoje enfrenta as maiores dificuldades? Olha, ele está se agravando, porque o tempo vai passando e o que não foi sanado ou remediado permanece. Mas isso não vem de agora, né? É justamente isso que eu quero frisar também, não vem de agora. Mas a política pública, ela é um dever do Estado. E nós estamos falando de governo municipal, não estamos personificando, tratando de pessoas. Nós estamos falando de gestão. Quem está à frente dos cargos tem que ter a competência para poder resolver, trabalhar na prevenção e ter ali soluções para os problemas que surgem, sobretudo quando a gente fala de criança e adolescente. Porque, como eu disse, friso e ressalto, quando a situação chega ao Conselho Tutelar, a criança está violentada e violada nos seus direitos. Eu vi ontem, aliás, eu vi alguns comentários ontem, quando nós colocamos no nosso Instagram o vídeo lá da Lucinha e do Marcos, algumas pessoas dizendo, mas por que os conselheiros que ganham bem não colocam o telefone dele à disposição, não divulgam o número do telefone pessoal? É obrigação do conselheiro fazer isso, por exemplo? Não é. Não é, mas eles usam mototáxi, pagam do próprio bolso para atender as demandas. Eles não vão dar o seu telefone pessoal para tratar de situações institucionais. E como eu disse, o município tem que ter dotação orçamentária para poder assegurar a manutenção de um conselho tutelar. Toda a sua estrutura tem que ser mantida pelo conselho, porque ele serve à população. Nós pagamos impostos para que tenhamos serviços de qualidade. E o Conselho Tutelar é um órgão essencial. Então eles não ganham rios de dinheiro, não. Isso é um equívoco. Então eles ganham um salário adequado para fazer uma função com dedicação exclusiva, com acompanhamento da população, com cobrança. Eu sempre digo, a população tem que cobrar. Mas para que a população cobre e exija deles, eles têm que terem condições dignas de trabalho para eles e de acolhimento digno para as crianças, adolescentes e suas famílias, porque ele é um serviço para a população. E quem é que quer que tenha suas crianças violadas, violentadas? Hoje nós temos altos índices de violência sexual, de trabalho infantil, violência física, violência psicológica, violência intrafamiliar. Nós temos todo tipo de violência hoje crescendo no país. No primeiro semestre desse ano, Marcos, foram mais de 500 mil violações, denúncias no Disque 100. E essas denúncias, quando você denuncia uma, outras múltiplas formas de violência surgem. Então nossas crianças estão sendo violentadas e violadas cotidianamente. E nós temos que enfrentar, nós temos que ter políticas de prevenção. E o nosso município tem que ser um exemplo, é para isso que a gente trabalha. É para poder ajudar a esses entes, família, sociedade e Estado, a ter espaços de cuidado e proteção para as nossas crianças e adolescentes. Então aqui é uma questão de políticas públicas, é uma questão de dever que nos cabe, enquanto sociedade e Estado,
para apoiar famílias que crianças e adolescentes cresçam e se desenvolvam em ambientes saudáveis de segurança. É questão de política pública. Estou ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos. Esse homem só falou até agora a verdade. Mas a verdade de 10 anos que ninguém diz. 10 anos. E se encontra o Conselho da Criança e Adolescente de Caicó. É desse jeito. Eu sou ACS e vejo o socorro da população há 10 anos. Vejo coisas que ninguém viu. Crianças pedindo socorro. Já teve denúncia, já teve muita coisa. Os agentes comunitários de saúde sabem de muita coisa, sabe? É um elo de ligação muito forte com o Conselho das Crianças e dos Adolescentes e com a população. Quando querem saber algo de alguma família, procura os ACS. Esse homem está dizendo socorro, que é um quadro muito grave, esse conselho que se encontra hoje. Por isso existe o nosso incentivo, porque a gente faz além da carga horária, e é lei do Ministério da Saúde, esse incentivo, do governo federal ele vem. Um abraço aí, acho que é Josiclé, né, aquele agente comunitário de saúde. Você veja que há uma relação aí dos agentes também com essa questão das crianças e adolescentes, né? Sim, importantíssimo. Eles são atores importantíssimos nesse processo. Eles estão cotidianamente dentro das famílias, dialogando. Eles estão ali apoiando essas famílias, escutando essas famílias, retroalimentando. Eles são agentes importantes dentro do sistema de garantia de direitos. Eles estão no eixo de promoção. Fiquei muito feliz quando eu vejo os agentes dentro das nossas reuniões da rede de proteção. Reforço aqui, agradeço a colega aqui de trazer o testemunho dela. Convido todos eles a fazerem parte das reuniões ordinárias da rede de proteção, porque eles são também essenciais para poder atendermos com dignidade crianças, adolescentes e famílias. O ouvinte João Medeiros pergunta se a promotoria da criança e do adolescente de Caicó tem conhecimento dessa situação do Conselho. Tem conhecimento, já instaurou um procedimento administrativo. Ontem eu enviei a ata da visita para a terceira promotoria, para juntada documental ao procedimento administrativo que tem, para que realmente providências sejam tomadas de imediato. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Dança, bom dia. Com certeza. Esse moço que falou aí, ele está de parabéns. Ele tira o chapéu para ele, porque tudo que ele está falando aí é verdadeiro. O Conselho Tutelar do Adolescente está muito devagar. É muito bem, meu querido, tira o chapéu, você está de parabéns, porque muita criança está pedindo socorro e até agora eu não vejo fazer nada. Aqui é a Selma, bairro Recreio, bom dia. Um abraço. Na verdade, assim, o Conselho faz, né? Mas não é um trabalho que geralmente é divulgado, por isso que às vezes você acha que no fato de ser um trabalho que é silencioso, desperta nas pessoas esse achar que o Conselho não faz nada, por exemplo? Pois é, justamente. Então, assim, a população, por achar que a forma de trabalho deles, eles lidam com situações de crianças e adolescentes com direitos violados, vítimas de violência. Então, assim, por isso que quando você olha a estrutura de funcionamento de um conselho, ele olha para a norma, olha para essa estrutura de uma forma que ela seja aquela que mais preserve a imagem, aquela que acolha. Então, a visibilidade deles, do conselheiro, do conselho tutelar, ele se dá dentro do sistema de garantia de direitos, quando eles estão numa articulação, quando eles estão participando nas escolas, nos bairros, quando eles estão interagindo, e a população vê
que há resolutividade nos casos de violência contra crianças e adolescentes. Mas quando é no trato com aqueles meninos e meninas e sua família, desde o momento em que eles chegam ao conselho tutelar e os procedimentos que são feitos não é disposição, Marcos, é de poder resguardar essa imagem, de poder requisitar serviços, de poder encaminhar, acionar os órgãos desse sistema de garantia de direitos para que aquela situação daquela criança seja dada atenção e uma resolução dentro de um curto, médio, ou qual vai ser o prazo que vai ser dado para poder resolver. Então, assim, é o que eu digo, a população acompanhe, a população busca o conselho tutelar quando necessário, porque nós sabemos que omissão é crime. Então você tem a lei que eu já citei, a lei da escuta protegida, no seu artigo 13, ela cita que em caso de suspeita de violência contra crianças e adolescentes, imediatamente deve ser comunicado. Você tem o Disque 100, você tem o Conselho Tutelar, e lá essas denúncias serão acatadas e encaminhadas. E o Conselho Tutelar trabalha justamente nesse caminho. E aí, para que eles trabalhem adequadamente no que temos como expectativa, sejam dados a eles para que a cobrança seja legítima deles, porque eles são conscientes. Quando eles colocaram seus nomes dentro de um processo de seleção para a população, para que fosse aquele conselheiro que ia defender direitos de crianças e adolescentes, ele colocou o nome dele, a história dele, a trajetória dele, e a população acreditou nele. Então, ele tem que ter um trabalho de qualidade, mas a ele sejam dadas condições para que a gente possa acompanhar, cobrar e apoiar. Júnior, obrigado por sua participação. Tomara que realmente essa situação seja resolvida, que a gente está aí no final do mandato de conselheiro, né? Vai se iniciar o outro mandato, né? Dos eleitos. Isso. Tomara que eles encontrem um conselho bem mais, digamos assim, com condições de trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. É imprescindível. Dia 10 de janeiro é a posse dos novos conselheiros tutelares, daqueles que foram reeleitos. E aí, justamente, como você traz, que eles estejam ali para que a gente possa trabalhar motivações. Competências são conhecimentos, habilidades e atitudes que são construídas cotidianamente, vem como expectativa. Nós tivemos agora, no mês passado, a formação para todos os novos conselheiros daqui, da nossa região Polo de Caicó, né? Quase 150 conselheiros, quase 150 pessoas estavam lá, atuais e que vão tomar posse, tiveram uma formação. Nós vamos agora instituir a escola de conselhos, Marcos, e todos eles terão acesso. E aí eles têm que iniciarem esse mandato com boas expectativas. Obrigado, Júnior. Santiago, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, quero aí justamente conclamar a população para que a gente possa poder estar aí juntos, cientes do que cabe a nós, do dever, do que é da família, da sociedade e do Estado, para assegurar proteção integral, direitos integrais a crianças e adolescentes, ter uma rede de proteção forte, mobilizada, articulada, e que o Conselho Tutelar tenha plenas condições de exercer o seu trabalho. 8h33